Bom, agora estamos com a Giovana Deboé, ela mesma, nossa produtora especial, para falarmos de testes de coronavírus. Ô Gi, recentemente um amigo meu fez um teste na farmácia, né? Deu negativo. Logo depois, alguns sintomas apareceram. Ele procurou o hospital, fez o teste no hospital e deu positivo. 2 dias depois. Ou seja, aquele teste de farmácia não adiantou nada. E o mesmo foi relatado a mim por tantas outras pessoas. Você que deu uma estudada nesse assunto, como é que tem funcionado esses testes todos para coronavírus, hein? Boa tarde, Joel, Ana. Oi. Joel, é que não basta você fazer o teste. Você precisa saber quando e em qual situação fazer. Por isso que provavelmente o teste dele deu negativo, porque ele deve ter feito o teste errado. Ah, tá. E hoje aqui no Brasil existem 2 testes disponíveis, o PCR e o sorológico. O padrão de referência, como é conhecido o PCR, serve para saber se você está com o vírus. Então, se você está com alguma suspeita, sentiu algum sintoma, logo nos primeiros dias, o PCR é o teste mais indicado. É o do cotonete. Isso. Já o sorológico, que pode ser considerado aqueles testes rápidos de farmácia, identifica a memória dos anticorpos, ou seja, se você já teve contato com o vírus, como explica o infectologista Halcyon Teixeira. Na prática é isso. O PCR é se eu estou com coronavírus e ele é mais sensível, ele vai vir positivo mais vezes. O sorológico ele vai mostrar o passado, então geralmente os testes estão ficando positivos depois do 14º dia, ou seja, depois daquele período que a pessoa já teve a doença e até parou de transmitir. Então ele mostra o passado, eu tive contato e formei defesa. E aí, Joel, eu conversei com o radialista Emerson França, que ele foi à farmácia tirar a dúvida se estava com a doença. Ele fez o teste rápido, que deu negativo, mas depois o resultado foi outro no PCR. Se o senhor já tinha entrado em contato, ou se de repente vai saber, né? Se já não estava ali, porque como você tem o assintomático, né, que não sente nada, eu poderia estar com o vírus sem saber. Mas deu negativo. E depois de uma semana, infelizmente, eu resolvi ir para o hospital. E no hospital deu positivo. E a minha grande dúvida hoje é essa, né? Se realmente funciona ou não. Um levantamento da Associação Brasileira de Redes de Farmácia e Drogaria mostrou que desde maio, mais de 500 mil testes rápidos foram feitos em todo o país. Destes, 426 mil deram negativos, mais de 85%. E esse índice, Joel e Ana, pode ser resultado da falta de análise médica, o que pode resultar em falsos negativos, como me explicou o infectologista Jamal Suleiman. Não me surpreende ter esse volume, nem um pouco, porque o teste é ruim, a seleção é ruim e a interpretação é pior ainda. Então, o ideal é que a pessoa tem um sintoma que pode estar relacionado ao SARS-CoV-2, que é o nome do vírus, que procure assistência médica. E aí a gente lembra que todos os testes são regularizados pela Anvisa e a confiabilidade deles é de 70%. A agência ainda ressalta que a fiscalização é feita pelas vigilâncias sanitárias de cada estado ou município. É isso. Então ficou bem claro, para você fazer um exame, você tem que passar antes pelo médico, para ele te direcionar. Para ele falar, ó, faça o PCR, pode fazer o teste de farmácia, para ter um direcionamento, para você não perder dinheiro. Ou às vezes ficar com aquela falsa impressão, né, de um resultado negativo na farmácia, mas que não chega a conclusão nenhuma. Foi o que Exato. aconteceu com o Emerson, né? Ele estava mal orientado, não sabia qual teste fazer, achou que o sorológico, o teste rápido de farmácia, ia ajudar na situação dele e acabou confundindo ainda mais. Porque na farmácia, o farmacêutico ele não te indica, ele não te dá nenhuma orientação, ele só vai simplesmente dar se o teste foi negativo ou Ele positivo. quer E vender na o farmácia teste, não né? faz Exato. o PCR. Não, ele quer vender o teste, mas... E tem uma outra coisa também, né? Quando você tá com sintoma, não é o teste de farmácia. É o PCR. É o É o PCR. PCR. Exato. Então, lembra sempre disso. Se você já teve, né, Joel, algum sintoma ou teve contato com alguém, talvez o ideal seja fazer os dois, né? Isso. Porque vai depender do... Você pode ter ficado assintomático. Sabe o que mais também. tem acontecido? A pessoa tem algum sintoma, tá com febre, tosse, espirrando, vai na farmácia e faz o teste rápido. Que, como acabamos de colocar, não funciona Não para vai essa funcionar. questão. Exatamente. Nessa situação, não funciona. Tem que ser o outro, o tal do PCR.
Tem muito plano de saúde, muito hospital fazendo consulta online, né? Então tem gente que está com medo de ir ao hospital, com toda a razão, porque é um ambiente propício para você se contaminar caso não esteja doente. Então busca essa orientação para poder fazer o exame certo, porque dependendo da situação que você estiver, você vai gastar dinheiro, que esses testes não são baratos, você não vai pagar menos de 120, 150 reais num exame e ainda vai voltar para casa com o exame errado. E aí com risco, né, Joel, de continuar disseminando a doença, Exato, que é ainda não pior. Não vai ter aquela conclusão eficiente. Exatamente. Aquela que você precisa ter de fato. Bom, legal. Valeu, Gi. Ótima matéria.